começar. Tá gravando. E eu não compartilhei a tela. Ai, é muito lerdo, né? Liga a internet. E o pior é que eu tenho que estar com o celular também, né? Senão eu não vou ouvir vocês falando. Gente, falhas da tecnologia. Não é pra ler o texto que eu mandei ainda não. É pra ler junto comigo. Vocês me odeiam. Eu só mandei antes porque senão eu vou ficar enrolado. Tá apavorado, óbvio. Leu sem mim? Pronto. Agora sim eu vou ver vocês falando. Agora todo mundo lê. Vai achar a aula chata e vai começar a ler antes de eu... no meio da aula. Bora, gente. Vou falar sobre concordância verbal. Ficou faltando falar disso. Concordância verbal é muito importante. Tá? A gente falou de regência verbal. Eu fiz confusão na última aula. Então vamos lá. Regra básica. Regra básica. O verbo concorda com o sujeito em pessoa, em número. Quando ele fala pessoa, ele fala do eu, tu, ele, nós, vós, eles. E quando fala número, é número, singular ou plural. Tá? O que é sujeito simples? Eu tive que colocar até um slide explicando o que é sujeito simples. Sujeito simples é aquele que só tem um núcleo, ou seja, só uma palavra muito importante, né, que é o núcleo do sujeito. Quando é sujeito composto, aí vai ter a outra regra, que tem mais de um núcleo. Tá? Vocês vão ver daqui a pouco. Então, o primeiro caso que eu trago aqui é quando o sujeito simples é pós-posto ao verbo. O que é pós-posto? É colocado depois. Geralmente, acontece que a gente está falando um verbo, a gente fala o verbo no singular e acaba utilizando ele no plural. Por exemplo, olha aí a primeira frase. Compareceram à reunião todos os diretores. Qual é o sujeito? Todos os diretores. Qual é o núcleo? Diretores. É um sujeito simples? É um sujeito simples que só tem diretores, mas ele está no plural. Então, o compareceram precisava estar no plural também. Mas às vezes acontece que a gente fala assim, pô, saiu 2 daqui. Saiu 2 daqui. 2 é o núcleo do sujeito. Tá no plural. Então eu teria que falar saíram 2 daqui. Tinha 2 casas. 2 casas está depois do verbo, mas é plural. Se é plural, tinha que ser tinham 2 casas. Entendeu? Então, toda vez que o sujeito estiver pós-posto ao verbo, mesmo assim, ele precisa estar no plural. Então, é aquela dica que eu falei para vocês. Toda vez que vocês escreverem um verbo, vocês veem quem é o sujeito deles, quem será o sujeito deles. Se ele não tiver sujeito, vai ficar indefinido, vocês não concordam, ok? Deixa no singular e coloca lá o si, para ficar passivador. Ainda faltam 2 exercícios. Para não ser rebaixado, são necessários no mínimo 40 pontos. Se a gente colocar na ordem certa, né, na ordem padrão, que é sujeito, verbo, complemento, fica assim. Calma aí, deixa eu pensar aqui. Não, no último não dá para colocar na ordem direta. 40 pontos são, no mínimo, necessários. Aí dá assim, 40 pontos são, no mínimo, necessários. O 40 pontos vai para antes do são. Se ele vem antes, mesmo assim concorda. Olha o de cima. 2 exercícios ainda faltam. Só que a questão do verbo faltar, ele é intransitivo, né? Então, 2 exercícios ainda faltam, parece que é um outro sentido, que é o exercício está faltando, né? De ausência. Não, de ausência é a mesma coisa que faltar. Mas de não ir, né? Em algum lugar. Entendeu? Mas no caso, ainda faltam 2 exercícios, quer dizer que ainda restam 2 exercícios. O sentido é diferente. Vamos lá. E aí, agora vamos fazer o exercício. No primeiro caso, todos esses são verbos que iniciam a frase. Qual é o núcleo do sujeito da letra A? Qual é a palavra mais importante do sujeito?
Primeiramente, o sujeito é vários acidentes. Qual é o núcleo? Qual é a palavra mais importante dessas duas palavras? Acidente. E se está no plural, concorda com ele. Aconteceram vários acidentes nesta esquina. Ok? Mesma coisa no de baixo. Quem surgiu? Ou quem surgiram? Soluções, que é o núcleo. Então, surgiram na reunião de ontem 2 soluções para o caso. 2 novos atacantes. E aí? São necessários 2 novos atacantes. Embaixo, contratar 2 atacantes. São necessários contratar 2 atacantes. Beleza? Então é só vocês verem quem é o núcleo, quem é o sujeito, primeiramente. Descobrir quem é o sujeito, né? Na letra H é o 2 atacantes. O G, na letra G, 2 novos atacantes. Na letra B, 2 soluções. Acho que é para o caso. 2 soluções para o caso, que é o sujeito completo. E vários acidentes é o sujeito da letra A. Viu quem é o sujeito, viu quem é o núcleo, é só concordar. Tá? Então, essa parte é mais fácil de fazer isso, porque a gente pode fazer isso no próprio WhatsApp, entendeu? Quando você estiver digitando, você já tem uma noção de que isso vai entrando automaticamente no vocabulário de vocês, tá? Vamos lá. Sujeito oracional. Quando o sujeito é formado por uma oração, frase com verbo, a concordância se faz no singular. Ainda falta resolver 2 exercícios. Resolver 2 exercícios. Ainda falta. Como tá no infinitivo, né? O resolver. Deixa eu ver se aparece aqui. O resolver e o chegar, né, embaixo, para não ser rebaixado, é necessário no mínimo chegar a 40 pontos. Todos eles são sujeitos oracionais. Assim, fica tudo no singular. Você pode ver que o falta está no singular e necessário também está no singular. Tá? É necessário no caso, né? Então vamos lá. O valor dos apartamentos é estranho, porque estranho que esse exercício aqui não tem a ver com coisa, não. Acho que eu devo ter colado o exercício errado. Enfim, vamos fazer. Subiu 5%, né? Subiu, concorda com o valor. E o de baixo, o número de erros diminuiu. Percebam que embora o número de erros diminuiu, o verbo diminuir está perto de erros, que está no plural, o núcleo do sujeito é número. E o núcleo do sujeito na letra A é valor. Tá? Então, o que vocês podem fazer? Sempre olhar o artigo. É muito importante olhar o artigo. Se ele está no singular, é singular também. Geralmente o artigo vem junto com o núcleo do sujeito. Ou valor, ou número. Entendeu? Eu acho que eu confundi, viu? Ó, eu coloquei o exercício. Ó, esse exercício aqui é dessa regra aqui. Quando está anteposto, né? No português nós temos o padrão. O que é o padrão? Sujeito, verbo, complemento, né? Joãozinho caiu da escada. Joãozinho, sujeito, caiu, verbo e o complemento da escada vem por último. Essa é a ordem padrão. Então, quando o sujeito está anteposto, né, o verbo concorda obrigatoriamente com o núcleo do sujeito. Quando houver preposição de em geral, o núcleo do sujeito será substantivo ou pronome que fica antes da preposição. Então, o presidente das organizações Delta, o presidente é o núcleo. Os atacantes do Brasil, os atacantes são o núcleo. Nenhum dos atacantes. Qual que vem antes? Nenhum. Tá? Quando tem o de, é antes. Viajou a Brasília. Treinaram em separado. Nenhum treinou ontem. Tá? Quando tem o pronome de. Quando não tem o pronome de, a regra é concordar
determinantemente com o núcleo. É porque o último, tipo, nenhum dos atacantes treinou ontem, o nenhum, ele parece não ser, o atacante parece ser o núcleo, né? Mas como tem o D, é o que vem antes dele. Com partitivos, essa aqui é o maior erro de todos os alunos, de concordância. Assim, quando o aluno já tem um pouco de escolaridade, já sabe que tem que marcar plural, ele sabe fazer as regras básicas, né? Saber que o sujeito tem que concordar com número e pessoa. Só que os partitivos é o maior problema e é comum, tá? Até eu tenho esse problema às vezes, principalmente na fala. Na escrita não tem, mas na fala eu tenho muito. Porque você acaba concordando com o mais próximo. Então, grande parte dos alunos. Só que o partitivo parte fica no singular. Então, grande parte dos alunos saiu. A maioria dos problemas ainda não foi resolvida. Como o problema está mais próximo do verbo, a gente acaba concordando com ele. Mas não, tem que concordar com a maioria, que está no singular. Metade dos convocados já está em Teresópolis. Convocado está no plural, mas o partitivo, metade é o núcleo. A concordância atrativa com o especificador é aceitável. Por que ele fala isso? Porque tem gramáticos que autorizam a gente não descontar, a gente aceitar a variação. O Enem, se eu não me engano, no ano passado, você não perderia ponto nisso, se você concordasse com o especificador, né? Se você concordasse com alunos, com problemas convocados, você não teria problema, porque tem essa variação entre os gramáticos, né? Então o Enem não deixa tirar ponto. Eu não sei esse ano, porque esse ano eu não vou ser corretor. Mas eu vou pedir ajuda dos meus amigos que serão para eles mandarem o material deles, entendeu? Eu não deveria ter falado isso gravando, mas tudo bem. Mas eu não falei com o amigo, então dane-se. Mas eu vou tentar saber lá o que mudou e o que não mudou. Se mudar alguma coisa, vocês vão saber na véspera. Eu vou contar pra vocês. Mas o Enem ano passado não tirava ponto disso, porque o aluno marcou. Se o aluno marcou, ele sabe que ele conhece, né, um pouco da regra para entender que ele tem que marcar plural. Só que nesses casos a gente não marca. Então você leve para a vida. Parte, maioria e metade, a gente não marca plural, tá? Eles estão no singular e o verbo também deve ficar. Vamos lá. Nos coletivos, o coletivo concorda no singular, embora a ideia dele passe de plural, né, de mais de um, ele concorda no singular. Então, um bando, uma manada, todos eles com verbo no singular, pousou e surgiu. Tem casos, sim, que os gramáticos autorizam, né, a variação. Então, você concorda com o mais próximo, mas é raro. A maioria deles vai pedir para concordar com o núcleo no singular. Com cerca de, perto de, por volta de, em torno de, concordará com o núcleo no plural. Então, cerca de 200 pessoas. Qual é o núcleo? Pessoas, plural. Por volta de 500 crianças já foram vacinadas. Crianças, plural. Então, o verbo também vai para o plural, tá? Então, vamos lá. Me respondam. A maioria dos inscritos compareceu ou compareceram à prova? Compareceu à prova. Mas tem a questão de variação. Então pode ser compareceram. Mas vocês, muito bem. É isso, singular. Boa parte dos torcedores já está ou estão no estádio? Está, porque é partitivo, né? Quase a metade dos convocados já chegou ou chegaram a Teresópolis. Boa, isso mesmo. Todos eles partitivos. Cerca de 10 mil pessoas estava ou estavam na Cinelândia? Estavam. Concorda com pessoas. Por volta de 100 empregados foi ou foram demitidos? Foram demitidos. E o último, mais de 2 bilhões
está ou estão à disposição? Estão, porque são 2 bilhões, né? Muita gente. Então, é isso. Nos partitivos, maioria, parte, metade concorda no singular, podendo alguns gramáticos autorizarem com a parte mais próxima, o partitivo, ou quando tem. Qual é o nome disso aqui, gente? Cadê? Com cerca de, perto de, por volta de, em torno de, a gente concorda com o complemento, tá? Pessoas, empregados e bilhões. Todos eles estão no plural, então o verbo tem que estar no plural. Eu vou mandar depois o PDFzinho com todos os exercícios, porque aqui vocês estão vendo, aqui é A, B, C, M, N, O. Lá no PDF tem o restante desse, que eu tiro tudo de lá, tá? Então vamos lá. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Em primeiro plano, pode-se inferir que a formulação de uma dieta saudável é crucial na luta contra a obesidade e busca por um corpo saudável. De acordo com pesquisa da Universidade de Oxford, na Inglaterra, pessoas com obesidade têm, em média, uma expectativa de vida inferior à população, pois, além de ser comum a combinação de doenças como diabetes, traz distúrbios dermatológicos, respiratórios e cardiovasculares. De acordo com o Ministério da Saúde, reduzir o consumo de alimentos gordurosos ou ricos em açúcar são uma das medidas contra o sobrepeso. E assim, a adição de alimentos ricos em vitaminas e minerais, de preferência naturais, como frutas, também constam na cartilha do Ministério. Vamos lá. Vamos verbo por verbo, para a gente ver se está algum problema. Em primeiro plano, pode-se. Como tem o se aqui, isso aqui apassivou, né? Deixa indeterminado o sujeito. Pode-se inferir que a formulação de uma dieta saudável concorda com a formulação crucial na luta contra a obesidade e busca por um corpo saudável. Beleza, revisamos. De acordo com pesquisa da Universidade de Oxford, na Inglaterra, pessoas com obesidade têm verbo ter no plural, quando o sujeito do verbo ter no plural, está no plural, né? Ele precisa ter o acento circunflexo. Aqui. Tá? Então aqui a gente muda, coloca o tem. Beleza? Porque pessoas é o núcleo do sujeito. Em média, uma expectativa de vida inferior à população geral, além de ser a combinação com doenças como diabetes, traz... Qual é o sujeito desse verbo trazer aqui, gente? Vocês conseguem ver? Vou aumentar, peraí. Do verbo trazer, desse traz. Qual é o sujeito dele? Ele está muito longe. Isso já é um problema. Esse é o nosso grande problema. Quando o verbo está muito longe, a gente costuma não concordar. Não é. Vou dar uma dica para vocês. A concordância tá certa. Não. Não tá tão próximo. Eu falei que tá longe. Exatamente. Uma expectativa de vida inferior à população geral traz distúrbios dermatológicos. Tá muito longe. Vocês veem que tem um aposto aí. Tem o pois e tem um além até hipertensão. Mas a pessoa concordou. É isso que tem que fazer. De onde esse verbo aqui? Esse verbo concorda com quem? E eu tenho que botar no plural ou no singular, dependendo de qual é o número de pessoa. Traz distúrbios dermatológicos, respiratórios e cardiovasculares. De acordo com o Ministério da Saúde, reduzir o consumo de alimentos gordurosos e ricos em açúcar. Vamos lá. Reduzir o consumo. Isso aí é um sujeito oracional. Então, o são tem que estar entre e. Tem que ser desculpa. Ó. Reduzir o consumo de alimentos gordurosos e ou ricos em gorduras. Você lembra que isso aqui é uma... Podia botar uma barra. Porque
Isso aqui não quer dizer que são dois núcleos, porque é de alimentos gordurosos. Alimentos gordurosos e alimentos ricos. Então está dentro do complemento do sujeito. Então aqui é singular. É uma das medidas contra o sobrepeso. E assim, a adição de alimentos ricos em vitaminas e minerais, de preferência naturais, como frutas e legumes, também constam. Vamos lá. Essa regra aqui, ó. Sujeito oracional. Quando o sujeito é formado por uma oração, resolver dois exercícios, tem um verbo aqui na oração, no sujeito, a concordância se faz no singular. Então, voltando lá para o texto, qual é o sujeito de é? O sujeito de é reduzir o consumo. Isso aqui é o complemento do sujeito. É o complemento nominal que a gente fala. Então a gente não. Então a gente não usa como concordância, a gente concorda. O que eu fiz aqui, gente? Não sei mexer no Word. Não, no PowerPoint. A gente concorda com reduzir. Se o reduzir é uma oração, é um sujeito oracional, fica no singular. Entendeu? Só que como ficou muito próximo aqui, ficou meio confuso. O que consta na cartilha do Ministério? É o último. Deixa eu aumentar. Ninguém achou o que consta? Adição de alimentos. Adição de alimentos. O adição é o núcleo. Então, como é que tem que ficar o verbo? Boa. Eu até botaria um A aqui que fica melhor. E, assim, a adição de alimentos ricos em vitaminas e minerais, de preferência naturais, como frutas e legumes, isso aqui é tudo aposto, não é núcleo. Também consta na cartilha do Ministério. O que consta na cartilha do Ministério é a adição. Tá? Aí a gente exemplifica depois quais são esses tipos de alimentos. Beleza? Então, toda vez que vocês fizerem um parágrafo, se vocês quiserem revisar, vai vendo verbo por verbo que vocês vão conseguir com o olho acertar. Porque assim, um parágrafo desse, porque no Enem, deixa eu mostrar aqui pra vocês. No Enem tem 4 notas, 5 notas, cada competência. 80, 120, 160 e 200. Você pode ter até 2 desvios para ficar em 200. O máximo. O máximo. Se você tiver mais de 2 desvios, você vai automaticamente para 160, que você tem que ter no máximo 9 desvios. Aí aqui, acho que é até 15. Até 15 desvios. Desvio, quando eu falo, é erro, tá? Aqui eu já não lembro mais, porque é raro aparecer aluno com tanto desvio assim. Aqui nós temos quantos desvios? 3. Ou seja, num parágrafo só já tinha 3 desvios. Esses 3 desvios, a pessoa automaticamente vai para 160. E vai contando. Imagina se cada parágrafo... faz uma redação de 4 parágrafos. Cada parágrafo tiver 3 desvios, 3 vezes 4, 12. Você vai perder ponto por bobeira. Tá? Então, prestem atenção nisso. O verbo é a coisa mais fácil de você acabar errando, porque a gente muda a ordem deles. Sem querer, ele ficou muito longe. A maioria das vezes ele está muito longe. Ó, o verbo aqui, antes do sujeito. Não, no caso aqui não tem nem sujeito, né? A gente determinou o sujeito. Mas ele está no início. Às vezes ele está no meio. Ó, aqui ele está no meio. Aqui ele está muito longe. Olha como é que ele está longe. A distância. Aqui ele está na ordem certinha. Só que tem outras coisas no meio que acabam confundindo a gente. E aqui ele está muito longe também. Esse trás ainda está muito mais longe. Entendeu? Isso aqui é uma redação de um aluno meu. Que eu pedi a autorização dele e ele deixou. Para ler para vocês. Beleza? Então, vamos ler o texto hoje. É um texto que eu gosto muito. É um texto que eu gosto muito de verdade. Eu acho muito bom
ler para vocês, pra gente falar sobre o tema de hoje. Deixa eu ver se tá cortando. Então, quem quiser lá ler o PDF, para caso corte a chamada. Quem quiser ler aqui no celular mesmo. No celular eu achei bem pequeno, mas tudo bem. Mas vamos lá. O nome do texto é Crianças à Venda, Tratar Aqui. Se vocês quiserem ficar comentando no chat, vocês podem comentar. Se vocês querem ficar calado, pode ficar calado. Se tiver algum problema no meio da chamada, vocês podem me cortar sem problema, tá? Vamos lá. Todos disseram que Maria Alva era louca e desalmada quando ela pôs os filhos à venda. Até o padre tentou demovê-la de ideia tão cruel, mas nada adiantou. A mulher era obstinada. Quero que eles tenham um futuro melhor que o meu, ela repetia. Olhando bem para o lugar, quem poderia condená-la? Um casebre miserável, perdido numa curva do rio, sem eletricidade, sem comida, sem dinheiro, sem remédio, sem nada por perto. Tinha parido 9 filhos. Só restavam 5 quando decidiu vendê-los. Não queria mais ver criança morrendo de fome e doença em seus braços, sem que pudesse fazer nada para impedir. O primeiro a partir foi Tião, levado por uma família americana. Um mês depois de viagem, chegou a carta com a foto do menino, limpo e sorridente, bem vestido e já mais gordinho, no meio de brinquedos e livros novos e abraçado a seus novos pais. Maria Alva enxugou as lágrimas e teve certeza de que fazia a coisa certa. Em seguida foram Francineide para Rio de Janeiro e Ronivon para Curitiba. Com o dinheiro da venda dos 3, Maria Alva comprou uma cabra, 3 galinhas, um cobertor para as noites frias, sabão de tomar banho e uma panela nova. O seguinte seria Fábio Júnior, que já estava encomendado por uma família que vivia em Cruz Alta, uma cidade próxima. O casal chegaria dali a 2 dias e Maria Alva se esforçava para dar banho no menino e torná-lo mais apresentável. Vê se não chora quando eles chegarem, senão eu te mato, viu? E nada de se sujar, porque o sabão já está acabando. Tem que ficar limpo até depois de amanhã. Melhor nem se mexer muito, fique quieto dentro de casa. Fábio Júnior olhava os preparativos meio assustado, mas as fotos dos irmãos cercados de conforto, carinho e comida já o tinham convencido. Tanto Tião quanto Francineide e Ronivon pareciam muito felizes. Assim, quando chegou o casal, despediu-se da mãe e de Simara, a irmã mais velha, engoliu o choro e entrou no carro com seus novos pais. Mãe, a senhora não achou estranho esses dois... Desculpa. Mãe, a senhora não achou esses dois aí meio esquisitos, não? Perguntou a menina assim que o carro sumiu na estrada. Bobagem, menina. Rico é tudo esquisito mesmo. Mas, no fundo, achou que a filha tinha razão. Não sabia dizer direito o que era, se era a expressão meio vazia do casal, o jeito que eles tinham de olhar meio fixo, sempre para frente, a maneira de se moverem lenta demais. Bobagem, repetiu mentalmente. Eram os mais ricos, os que tinham pago mais caro. Olhou para as notas em cima da mesa. Dava para comprar um monte de sabão e botar a Simara para lavar roupa para fora. O problema era justamente a filha, que não parava de tagarelar. Meio inconveniente. Tinha 10 anos, só por isso não dava mais para vendê-la. Ninguém queria criança grande assim, pois que ficasse quieta e ajudasse a fazer o dinheiro render, porque aquele era o último. E aí, gente, o que vocês acham? Acham certo vender um filho? Claramente não. Mas acho que não estava passando fome. O que ela ia fazer? Quem tentou demovê-la de ideia tão cruel? A igreja. A igreja. Sabe, eu sempre falo para meus alunos que é uma coisa assim, claro que vocês podem ver em lugar com, sei lá, no interior ou no próprio, sei lá, é porque eu tenho medo de falar besteira, mas assim, os locais que o Estado não chega, a igreja chega antes, entendeu? A igreja chega antes. Eu lembro que a minha mãe tinha uma casa em Maricá, que é um pouquinho, logo no início da região dos lagos, né? Assim, tipo, é meio que portal da região dos lagos aqui do Rio de Janeiro. E há muito tempo atrás, isso há, sei lá, 15 anos atrás,
Lá era mato, lama. Era abandonado. O prefeito só ligava para Maricá em si. Para as outras cidades, como Itaipuaçu, Inoã, que são as cidades periféricas dali, ele não ligava. E o que, que tinha em cada esquina? Igreja. É o que mais tem, inclusive até hoje tem mais que tem igreja. Igreja, 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 igreja. Porque é onde a igreja consegue chegar. Se o Estado não chega, ou chega a criminalidade, ou chega a igreja. Não criticando a religião de ninguém, pessoal. Falando que a igreja é o ponto, entendeu? O padre tentou fazê-la, não vendeu os filhos. Porque um prefeito não fez isso, entendeu? Então, no início, você consegue pensar que ela pensou no melhor dos filhos. Ela pensou sim. Que ela fala que ela não queria mais ver filho morrendo de fome. Mas depois vocês vão perceber que ela não pensa mais, tá? Vamos continuar para vocês verem o que vai acontecer. Isso era o que Mariava pensava, né? Porque aquela questão de ela achava que aquela vez seria o último dinheiro, né? Menos de um mês depois da partida de Fábio Júnior, chegou uma carta. Trazia uma foto do menino e mais dinheiro ainda. A mulher ficou radiante. Eles devem estar mesmo muito encantados com o Fabinho para mandarem essa dinheirama toda, disse ela regalando os olhos. Simara sempre desconfiava, examinava a foto. Mãe, olha só. Mas a mulher arrancou a foto da sua mão. Olha só, digo eu, Simara, sempre foi lindinho seu irmão, mas com essas roupas, benza a Deus, parece um príncipe. Na foto, o menino estava de pé, em meio a um imenso jardim sem flores, mas com um gramado muito bem cuidado, ao fundo do qual se via um casarão com fachada ornamentada. Vestia sapatos pretos de verniz, meias brancas, terninho azul marinho, combinando com a bermuda, camisa branca de colarinho e gravata de cetim cinza claro. O cabelo estava penteado para trás, cheio de goma. Simara não se convencia. Todos os outros irmãos enviavam fotos que apareciam cercados de brinquedos, em parques, comendo doces, rindo, abraçados à nova família. Fábio Júnior não. Estava sozinho, de pé, com os braços estendidos ao longo do corpo, no meio daquele jardim imenso. Parecia triste. Simara insistiu no assunto, mas Maria Alva proibiu a filha de prosseguir. Gente chique é assim, não fica pulando e gritando. Ele está ficando educado, encerrou a conversa. E aí, gente, vocês confiariam? Igual a Simara, no menino, estendido na frente do. Na frente da mesa. Na frente da mesa? Isso é na frente da mesa? Não, no jardim? Ninguém desconfiaria, né? Entendi. E a questão dela falar que ele tá ficando educado. Os meninos lá no meio dos brinquedos. Como é que ele falava? Ele fala aqui. Todos os irmãos enviavam fotos que pareciam cercados de brinquedos, em parques, comendo doces, rindo, abraçados à nova família. Então quer dizer que eles não ficavam educados, né? Por ganância. É a primeira vez que eu já li texto para. Eu leio texto para todas as turmas, geralmente, né? E é a primeira vez que os alunos começam a achar que ela ficou com ganância, né? Interessante. Logo no início ela acha que ela tá com ganância. Vamos lá, vamos continuar, que o texto vai ficar bom, tá ficando bom. No mês seguinte, a mesma coisa. Mais um envelope entregue pelo correio. Dentro, nenhum bilhete, só mais dinheiro e outra foto. Agora, Fábio Júnior aparecia de pé em um quarto amplo e ricamente mobiliado. Estava diante de uma cama alta de dorsal talhado de madeira escura e ao lado de uma escrivaninha cuidadosamente arrumada. Não havia brinquedos à vista. A roupa não era a mesma da foto anterior, mas muito parecida. E a expressão do menino também, embora parecesse ainda mais pálido e tristonho. Ele não está feliz, constatou Simara em voz alta, sabendo que a mãe não o viria. Estava ocupada demais fazendo planos para o dinheiro que chegara. Já dava até para pensar em comprar um fogão de verdade, com bujão de gás e tudo, e teria comida para fazer todos os dias. Na verdade, teve muito mais do que isso. Todo mês chegava no envelope com uma foto e mais dinheiro. Cega pela boa sorte repentina, mal olhava para o filho impresso no papel. Ia direto para o maço de notas, contava-as avidamente, sorria e fazia mais planos. Apenas Simara estava cada vez mais intrigada. A cada foto que chegava, parecia-lhe mais evidente que havia algo muito estranho ocorrendo com seu irmão. Sempre o mesmo tipo de roupa, os ambientes luxuosos.
mais antiquados e soturnos, e a expressão ausente, o olhar mortiço, a postura imóvel. A última foto era ainda mais impressionante. Solitário, sentado à cabeceira de uma mesa imensa, de madeira escura e polida, Fábio Júnior não olhava para a bastela de prata à sua frente, nem olhava para a louça filetada de ouro, nem para os talheres de cabo madrepérola. Seu olhar tão pouco se dirigia para o fotógrafo. Parecia fixar-se num ponto impossível, distante, muito além da realidade. Intrigada com aquilo, Simara foi até a casa do padre e pediu-lhe emprestada sua lente de aumento. Já tinha visto o objeto algumas vezes depois das aulas de catecismo. Parecia mágico, com seu poder de ampliar pequenos detalhes. Quando era menor, adorava pegar a lente e observar a ponta do seu polegar, descobrindo as finas linhas que desenhavam redemoinhos em seus dedos. Gente, vocês acham que ela era gananciosa mesmo ou que ela estava pensando num futuro melhor para ela e para a filha? Porque, cara, ela não tinha fogão, sabe? Ela ia poder fazer comida todos os dias. Você não consegue ter pena dela? Gananciosa. Hein? Mas nem por um segundo. Gente, vocês são muito pesados. Posto assim. Posto assim. Sim, mas vamos pensar, pra quem nunca teve nada, pra quem morava num buraco, entendeu? E aí? Isso, olha, esse texto me lembra muito aquele texto do Black Mirror, aquele episódio que a mulher ela começa a sofrer. Sim, também, concordo, Marcos, concordo. Mas e os outros casos dos outros filhos? Os outros filhos deram certo. Mas interessante você falar que ele tá morrendo pouco a pouco. Gente, muito bom. Eu olhei sempre texto pros alunos pra eles falar. Que interessante isso, ele tá morrendo pouco a pouco. Isso ninguém tinha falado. Tá vendo? Cada um tem uma leitura muito boa. Enfim, vamos ver o que aconteceu. Ai meu Deus, pulei. Bom, ela tá lá na casa do padre, brincando. Quer dizer, lembrando de quando ela brincava com a lupa. Mas agora não havia tempo para brincar. Botou a foto sob o vidro da lente e examinou-a detidamente. Nem precisou procurar muito. Bastou-lhe focalizar os olhos do irmão para encontrar a explicação da sua expressão vazia. Estavam furados. No lugar das córneas havia apenas dois buracos negros, redondos e perfeitos. Com um grito apavorado, Simara chamou o padre. O homem fez o sinal da cruz e prontificou-se a acompanhar a menina até a residência do casal, que tinha levado Fábio Júnior embora. Foi só o tempo de pegar uma pesada cruz de prata, um vidro de água benta e o dinheiro da passagem de ônibus. Com o envelope nas mãos, a menina o seguiu até a rodoviária. E aí, gente? Agora confirmou, Maria, que ele tá morrendo pouco a pouco? Tá passando mal? Começou a história agora. O olho, gente. Por que o olho? Por que o olho? Alguém consegue justificar por que o olho do menino? Beleza, na foto, foi tirar a mão. A mão. A pessoa perceberia. Agora, por que o olho? Os olhos são a janela da alma. E vocês lembram que elas estranharam, inclusive a mãe estranhou, o jeito dos caras, dos pais, quando foram buscar, né? Que eles eram super esquisitos. Vamos lá! Vem aí, vamos lá, vamos ver eles. Parece Coraline. Todo mundo lembra de Coraline, cara. Eu tava querendo reler Coraline, né? Pra ver se eu faço uma ligação aqui, que eu sempre esqueço de reler. Eu li há muito tempo. Cruz Alta ficava a apenas 70 quilômetros de distância. 2 horas de viagem na condução velha e mal cuidada. Simara saculejava pela estrada impaciente. O padre, no entanto, ignorava a ansiedade da menina e traçava cuidadosamente seu roteiro. Iriam primeiro à igreja local buscar informações sobre a família. Se possível, levariam o pároco junto com eles até a casa. As fotos diziam claramente que se tratava de um caso de bruxaria e não queria enfrentar uma novidade daquelas sozinho. Chamava-se Padre André. Era jovem e destemido.
mas também inexperiente e humilde o suficiente para admitir que não tinha a menor ideia do que fazer quando encontrasse o estranho casal. Não custava encontrar a igreja nem conseguir falar com o padre Leal, um velhinho simpático que cuidava da paróquia havia mais de 30 anos. Estamos com sorte, confidenciou o padre André a Simara. Há tanto tempo aqui, ele deve conhecer a família. O padre Leal, no entanto, ficou perplexo ao ver o endereço que Simara lhe mostrava. Deve haver algum engano, meus filhos. Esse endereço não existe. Com um pressentimento ruim, Simara insistiu. É muito importante, padre. Por favor, nos ajude a encontrar essa família. Mas estou lhe dizendo, filha, conheço o lugar, não existe casa nenhuma nesse endereço. Essa rua não passa de uma velha estrada abandonada. Nem carroça passa mais por lá. Até então, o padre André só observava a conversa, mas decidiu intervir. Padre Leal, temos motivos muito sérios para procurar essa casa, disse, enquanto abria o envelope e espalhava as fotos sobre a mesa. Veja isso. O velho pároco examinou as fotos com as mãos trêmulas enquanto ouvia o relato da história feito por Simara. Por fim, deteve-se na que mostrava o Fábio Júnior no jardim. Após observá-la por alguns instantes, mergulhou a cabeça entre as mãos, murmurando. Não consigo acreditar. Simara não se conteve e perguntou. O senhor conhece essa casa? O religioso deu um profundo suspiro. Estava pálido e limitou-se a acenar afirmativamente com a cabeça. Mal conseguia falar. Mas a menina era determinada e não queria perder mais tempo. Então nos leve até lá. Acho que meu irmão está correndo perigo. O religioso limitou-se a balbuciar. Seu irmão está morto. E aí, gente? Ele está morto? Vocês acham que ele está morto? Tá todo mundo apavorado, gente. Sobrevivam. Vamos ver o que vai acontecer. Vou parar mais não. Vou só direto agora, hein? Padre André não se deu. Padre André não se deu por vencido. Precisamos da sua ajuda. Talvez ainda possamos salvá-lo. Tenho certeza de que se trata de um caso de bruxaria. O velho o interrompeu. Vou levá-los até o local. Assim que entraram no velho Dodge Dart do pároco, este olhou para o padre André e disse: Prepare-se para ver uma coisa terrível. Com o rosto amargurado, o religioso deu uma partida no carro e recusou-se a responder a qualquer pergunta durante o trajeto. Cerca de 20 minutos depois, saiu da estrada principal e tomou um caminho abandonado e coberto de mato pelo qual o veículo avançava com dificuldade crescente. Quanto mais andavam, mais ermo tornava-se o local. Estava claro que havia muito tempo que ninguém passava por ali. Finalmente pararam num ponto a partir do qual seria impossível prosseguir com o carro. O mato era tão alto que batia no peito dos dois homens e cobria a cabeça de Simara. Saltaram e o religioso suspirou. A partir daqui, temos que seguir a pé. Nem Simara, nem Padre André ousaram abrir a boca. Apesar do sol quente da tarde, a luminosidade do lugar tinha um toque pouco natural, e um silêncio sepulcral envolvia o caminho, como se ali não houvesse vida, nem insetos, nem animais, nem mesmo vento. Depois de 10 minutos de caminhada, uma clareira abriu-se abruptamente. À frente do grupo surgiu um imenso terreno abandonado. Nem mesmo o mato crescia ali, como se a terra tivesse sido amaldiçoada. Ao olhar para a casa, Simara deu um grito. Reconheceu, ao longe, o casarão ornamentado. No entanto, à sua frente, erguia-se uma ruína, abandonada havia muitos anos em meio ao terreno desolado. Não havia dúvida nenhuma, era a casa da foto. Ou era a casa como teria sido muitas décadas atrás. Vamos até lá, disse Simara energicamente, e ainda não conseguia acreditar no que via. Partiu na frente, seguida pelos dois religiosos, ambos empunhando suas cruzes. Não tinha medo. Não se tinha nada além de uma urgência imensa e de uma esperança meio improvável de ainda encontrar o irmão. Abriu o pesado portão com um safanão e foi entrando. Deparou-se com o saguão de entrada, o mesmo que já tinha visto nas fotos. No entanto, agora as paredes estavam descascadas, as vidraças das janelas quebradas, a bela escadaria de madeira que conduzia ao segundo andar destruída.
Não existia mais nenhum dos móveis luxuosos que serviam de cenário para poses de Fábio Júnior. Viu, logo à esquerda, o que deveria ter sido a sala de jantar. A mesa, a mesma onde o irmão aparecera na última foto, ainda estava lá. Comida por cupins, não passava de um monte de madeira podre, coberta por uma espessa camada de poeira e fumos. Cada vez mais transtornada, percorreu todos os cômodos do térreo até sair do pátio dos fundos, de onde podia se ver um antigo cemitério familiar e 9 tumbas. Correu para lá. Não teve dificuldade em reconhecer o estranho casal que levara seu irmão nas fotos amarelas que decoravam as 2 primeiras sepulturas. Ali estava a data da morte deles, ocorrida cerca de 50 anos antes. Próximo das tumbas principais, as mais ricas e enfeitadas, havia 7 pequenos jazigos. O último era evidentemente recente e foi para ali que Simara correu. Sobre o túmulo, um nome: Fábio Júnior. A última foto que tinha sido enviada à família e a data. Apenas uma semana atrás. Não tinha mais nada para ser visto ali. Tudo que Simara queria, era voltar para casa e contar para a mãe o que tinha descoberto. Deu meia volta e saiu enxugando as lágrimas enquanto andava cada vez mais rápido, seguida pelos 2 religiosos que ainda empunhavam suas cruzes sem saber muito bem o que fazer com elas. E aí, gente, antes de terminar aqui, o que você acha que a Simara tem que fazer agora? Ir pra casa. Primeiramente, eu achava que ela nem devia ir lá. Entendeu? Eu ver o mato, eu já não entro. Não vou, entendeu? Eu sou filho de paraense. Eu já ouvi cada história de mato que a minha mãe teve na infância que eu não entro. Entendeu? Quando eu fui lá, nem na água do rio eu entrei, porque eu tinha medo. Então, falou mato, eu não vou entrar. Vai ficar lá, porque eu não entraria. Ah, meu filho, já recebi a foto com o olho caído do cara. Não tinha um olho do moleque. Falei, ih, perdi, meu irmão morreu. Fazer o quê? O que tem que devolver o dinheiro. Porque não dá. Entendeu? Eu sou cagão e é isso. Mas eu acho que ela tem que ir pra casa. E é isso. Ela não tem mais o que fazer, né? Vai lá chegar na polícia e falar. Por exemplo, que em nenhum momento ninguém chegou na polícia, né? Ele foi procurar quem? O padre. O padre é a autoridade da cidade, né? Que marca mais uma vez aquela história de que, tipo, onde o Estado não chega, a igreja chega antes. Vamos lá, vamos terminar. A viagem de volta foi lenta e silenciosa. O ônibus quebrou 2 vezes e Simara só chegou na casa no dia seguinte. Achava que encontraria a mãe preocupada, mas a velha senhora estava radiante quando abriu a porta para a filha. Por que você não disse que ia visitar seu irmão? Perguntou a mulher com um sorriso. Antes que a menina pudesse responder, a mãe mostrou-lhe um novo envelope. Olha só, acabou de chegar. Veio com uma carta e com ótimas notícias. Simara avançou para o envelope. A primeira coisa que viu foi a foto. Uma foto dela, vestida com roupas elegantes e antiquadas. Braços estendidos ao longo do corpo, no pátio dos fundos da casa, onde havia o cemitério. Embora a foto não mostrasse cemitério algum. Só um bonito jardim, com gramado muito bem cuidado e árvores frondosas ao fundo. Antes que pudesse se recuperar do susto, a mãe perguntou: Leu a carta? Eles ficaram encantados com você. E completou sorridente. E vem buscá-la hoje mesmo à noitinha. Você nem imagina como me pagaram bem. Diante do olhar apavorado da menina, Maria Alva franziu o senho e engrossou a voz. Já para o banho. Está na hora de você aprender a ser chique. Fim, acabou. Que leitura saudável, né? Muito bom, esteja muito bom, gente. Muito bom. Primeiramente, não vendam seus filhos, é muito importante, tá? Eu espero que vocês não tenham, inclusive, porque, né, vocês são muito novos para ter filho. Inclusive, eu também sou muito novo para ter filho. Né? Mas, né, não tenham filho, não vendam eles, não vendam seus irmãos. A gente fica fazendo piada, ah, eu venderia minha família? Parente, talvez. Minha família não, parente sim. Mas, muito bom, né?
Parece lenda da gravadora do Gugu. E aí, gente, o que aconteceu com o Fabinho? O que vai acontecer com Simara? O que vocês fazem no lugar da Simara? Eis a questão, né? Porque o padre não ajudou porcaria nenhuma. Vou fingir que ela vai conseguir fugir. O dinheiro, duvido que essa mãe mercenária, a mãe não ia deixar nunca pegar o dinheiro. É, filho, texto aí. Ah, eu lembro a primeira vez que eu li ele, fiquei assim, meu Deus, não é possível. Era uma professora contando pra gente, eu fiquei assim, não, meu Deus, socorro. É ruim, a mãe vai vender. A mãe vai vender. Mas o que falta nessa história, gente? Se você olha essa história, a primeira coisa que falta nessa história. Assim, não dizer exatamente. Eu vou explicar depois, explicar por que eu vou falar que falta é problemático. Mas o que falta nisso aí? Que é o grande problema, inclusive, da sociedade. Que ninguém comentou até agora. Noção. Além da noção. Senso. Não, gente, sério, sério, sério. O que falta nessa. Gente, ninguém percebeu a falta dessa pessoa. Uma pessoa muito que importante, né? O pai. Boa, Tamires. O pai, falta o pai. Não tô falando de figura masculina. Não tô falando de figura masculina, tá? Embora tem gente que defenda que figura masculina é importante. Mas o pai. Teve 9 filhos. Teve 9 filhos. A mulher teve 9 filhos. Cadê o pai nessa brincadeira? Entendeu? Mas como eu falei, é típico, né? Pais costumam ser ausentes. Eu, por exemplo, nem conheço meu pai biológico. Inclusive, eu sou adotado, não sei se vocês sabem, mas eu sou filho adotivo. Tenho contato com a minha mãe biológica, tenho um monte de irmão biológico, mas eu não conheço meu pai biológico. Não quero saber, não. Otário. É um otário. Mas, e se um dia ele procurar, deve ser meu nome, né? Se um dia ele procurar na internet e ver o meu vídeo, olha, você é um otário. Entendeu? Mas, enfim. Mas 9 filhos, gente. 9 filhos. E as crianças eram grandes, né? Você pode perceber que as crianças eram grandes, com nomes peculiares, né? Onivon, Francineide, Fábio Júnior. A chamada vai acabar, é verdade. Ah! Vou renovar a chamada pra gente conversar mais um pouquinho, tá? Vou mandar lá o link, rapidinho. Mas é isso. Falta o pai, né? O pai. Ele não aparece na história, entendeu? E isso é um grande problema. Porque tendo, né, o pai, talvez a gente tenha, né, duas mãos de obra, poderia se trabalhar, né? E a gente vê o quanto é importante. Eu tô falando sem compartilhar, né? Ver o quanto é importante políticas públicas, né? O que vocês acham também da questão das pessoas que fazem tráfico de órgãos? Pois é, o pai é tão ausente na nossa cidade que a gente nem falta dele. É, tem a história do amor de mãe, o amor de mãe lá que o Domênico é vendido pelos pais, é vendido, né? E a mãe vai atrás dele.
Lourdes vai lá e mata o cara. Na verdade, não mata, não. Ela empurrou ele e bateu com a cabeça no prego, né? Pois é. É bizarro. Isso é interessante, é um negócio interessante pra falar sobre a ausência de pai. Ainda tem isso. Exatamente. Eu não sei se a gente pode botar a culpa nem que pais que são desse tipo não tiveram pais presentes também, né? Então não sabe ser pai. Mas eu acho que isso é muito bizarro falar um negócio desse. Por exemplo, mães que tiveram boas mães, mães presentes, mães, né? E não é uma boa mãe. Com certeza. Principalmente homens que a gente vive na masculinidade frágil. Inclusive, eu estava até brincando no Twitter outro dia que eu falei com meus alunos. Tem uma música lá, a música do Cirilo, que virou até meme, que ele fala sobre que o pai dele falou que ele fala que ele é homem e não pode vacilar. Que é basicamente isso. Um menino não chora, menino não pode usar certo tipo de roupa, meninos não podem mostrar sentimentos. Então, tem pai que gosta muito, os presentes, né? Ou não presentes, mas que gosta muito, mas não sabe demonstrar aquilo. Aí acaba sendo, né, todo turrão, né? Sim, então, exatamente, Tamires. É isso, exatamente o que eu falei. Isso não é uma justificativa completa, porque nem todos os casos são assim. Tem a ver com a questão da família. Exatamente. Também. Pois é. Dizem que quando, assim, dizem que quando a gente sai da casa dos pais, inclusive a relação melhora, né? Então deve ser exatamente por isso. A minha relação com as minhas irmãs melhoraram quando eu saí de casa. Entendeu? Bastante. Com a minha mãe não, minha mãe é bem velhinha já, mas com as minhas irmãs melhoraram bastante. Mas é isso. Então, o que eu trouxe pra vocês? Na verdade, eu nem quero falar sobre essa questão de masculinidade, nem de paternidade, né? Só pra comentar. Eu queria falar sobre crianças desaparecidas, porque é um tema que ninguém falou ainda. Ô, sábado bom, né, Maria Alice? Mas crianças desaparecidas. Já teve um ano que, no ano que era sobre cinema, era sobre cinema? O ano que ia ser sobre cinema ia ser sobre adoção. Só que aí eles trocaram ali, colocaram a adoção pro Enseja, que é a prova para concluir o ensino médio, e fizeram de cinema. Então, a adoção, ele já tem noção de que poderia cair. Agora, sobre desaparecimento de crianças no Brasil, não teve ainda. E eu acho interessante. Acho que é 2018. 2018. Cinema foi 2018. 2019 foi o. Não, nem sei mais. Acho que foi 2019. Não sei, gente, agora eu tô na dúvida. Cinema foi de 2019, isso, 2019. O de 2018 foi o do algoritmo, viu? Mas eu acho interessante vocês debaterem, lerem sobre isso, desaparecimento de crianças desaparecidas. Eu vi que teve uma novela da Glória Pérez sobre isso, tá? Tem um caso, não dá pra usar muito bem, mas acho que dá pra usar, que é da Priscila Belfort. Eu acho que acho que vocês têm idade pra lembrar, talvez. Que foi quando a menina saiu do trabalho pra almoçar e nunca mais voltou. Priscila Belfort é a irmã do Vitor Belfort, que é o lutador, né? Tem a questão dos meninos de Belfort Roxo aí também, né? Embora a gente já saiba o que aconteceu com os meninos, né? Mas é uma questão, é um destino. Muitas crianças desaparecem por questões de tráfico de órgãos, tráfico sexual, por não ter bom relacionamento em casa, então elas fogem, entendeu? Por venda de criança, como aconteceu lá no Amor de Mãe, como roubo de criança aconteceu, né? Menino de Belfor Roxo, não posso, a gente não sei se a gente pode julgar as mães, mas crianças irem pra muito longe, crianças pequenas irem pra muito longe, entendeu? Enfim, entendeu? Vocês podem pensar um monte de coisa, tem um monte de coisa pra vocês usarem no argumento as funções de vocês. Eu vou mandar pra vocês o textinho lá, vou mandar num arquivo separado, porque eu não fiz slide pra isso não. O textinho, vou mandar o exercício. Se vocês quiserem citar o conto que a gente leu, também é muito bom vocês citarem. Não vai faltar coisa. Vocês podem citar até mais de uma coisa.
Entendeu? Vai valer muito a pena para vocês debater esse tema. Porque debatendo sobre desaparecimento de crianças, você vai estar debatendo sobre tráfico de órgãos, tráfico de criança, tráfico sexual, tráfico de pessoas, entendeu? De quem eu conto é Rosa Amanda Strauss. Deixa eu ver se o livro não tá aqui. Eu mostraria pra vocês. Ah, tá aqui o livro que eu li pra minha turma semana passada. Caiu. Deixa eu ver. Deixa eu parar de compartilhar. Aqui, o livro é esse. Olha que bizarro. Estranho. Aqui, a página do conto, aparece um menino sem olho, ó. Aparece um menino sem olho. Brabíssimo, né? Rosa Amanda Strauss. Eu posso ler depois outro texto dela, é uma autora brasileira. Não sei se vocês já viram aquela série, Cidade dos Homens. Teve um episódio que foi baseado no livro dela. Que era a história de dois meninos com duas realidades diferentes. Um menino que queria muito uma casa e comida e um outro menino que queria muito sair na rua. Aí teve um episódio que foi sobre esse livro. Essa mulher aqui. Ela é muito boa. Entendeu? Só que ela marginaliza muito os pobres, sabe? Entendeu? Por exemplo, o nome do livro é João Vitor Wallace. Desde quando alguém vai chamar Wallace? É a autora brasileira, Wallace, entendeu? Ela tem visão de pessoas que moram na Zona Sul, sabe? Wallace, assim, ó. Que ele bota. Quem vai escrever um nome assim? Como se pobre fosse burro? Entendeu? Mas é muito bom esse livro. Tem vários contos. E vários contos com referências de outras culturas. Eu posso ler pra vocês depois um outro. Que é muito bom também. Sim. Então, as crianças saem muito cedo de casa. Eu acho que é uma questão vocês botarem as crianças desaparecidas, que qual é o nome do tema mesmo? Desafios para conter o desenvolvimento das crianças. Então, o desafio, um deles é esse. É a atração que a criminalidade também traz, né? Que as crianças saem de casa e um beijo e um abraço. Vocês veem, de volta pra minha terra. Quantas pessoas saíram, vieram pro Rio, entendeu? E eram dadas lá como desaparecidas. Exatamente, né? Por pai abusador, por tio abusador. Esse tema é ótimo para vocês falarem de vários temas e vocês estudarem vários temas, entendeu? Vocês vão, com um tema só, vocês vão conseguir olhar vários. E é isso que é o bom. Sim, as crianças estavam muito longe de casa. As crianças estavam muito longe de casa. Isso é totalmente problemático. A grande questão é que a gente não pode mudar o foco da crítica para as crianças, né? A gente tem que dar crítica para a sociedade, que a sociedade não, a polícia. Porque lá o menino R rapidinho resolveram o problema dele. As crianças de Belfort Roxo, ninguém divulgava, ninguém nada, entendeu? Mas é bizarro. Tem um vídeo que eu rolava no Twitter de crianças sendo raptadas. Caraca, eu nem vi tudo. Mas assim, acontece muito, acontece muito, acontece muito. De pegar. Tem um caso, foi do Linha Direta, de uma mulher, de um cara que tinha uma amante, aí ele abandonou a amante, e a amante conseguiu. É um caso famoso, é aquele Linha Direta. Era um direito especial. Aí a amante conseguiu buscar a filha do amante na escola e pegou fogo. Isso foi na Penha, eu lembro até hoje. Porque porque a minha tia mora na Penha, então eu cresci morando na Penha. Falei, vou ver histórias da Penha. Entendeu? Coisas bizarras. Eu vou ver se eu acho esse episódio, tem no YouTube. Era a filha favorita dele. Pois é, entendeu? Então, isso fala de várias coisas, entendeu? Vários motivos. Em Maricá, eu tô falando de Maricá porque minha mãe é de lá. Em Maricá, toda hora dava assim, criança desaparecida, criança desaparecida. Mas na verdade, eram filhos que saíram de casa. Apareceram, entendeu? Eu vou procurar esse episódio, não sei se eu vou achar. Vou procurar pelo nome assim, aí ver se tem um caso. Mas era alguma coisa da Penha. Que aí teve o episódio no Linha Direta. Linha Direta é pesado de ver, gente. Mas eu via, quando era criança. E tem direto no YouTube. Eu teve uma vez um amigo veio aqui pra casa, a gente foi, sei lá, fazer resenha aqui em casa. Aí a gente teve que ver Linha Direta, porque ele queria ver Linha Direta. Entendeu? É assim. Ruim da cabeça, meus amigos. Quinta Misteriosa, não conheço.
Não conheço. De onde? Tamires tem gostos estranhos, peculiares. Vou lá botar pra ver. Vou ver, gente. Eu adoro ver. Eu corrijo redação, trabalho com série, vendo filme. Não, então não quero, porque eu tô precisando dormir. Eu durmo pouco. Tenho quantas turmas? Uma, duas, três, quatro, cinco. Tenho 6 turmas, eu não posso fazer. Com vocês, 7. Tem agora qual é o nome dela? Aquela que foi perdida em Portugal, a McCann. Ai, qual é o nome dela? Fizeram um documentário dela no Netflix. Madeleine. Que uma hora botaram a culpa nos pais, aí depois. Estão dizendo que estão achando um cara meio que assumiu, né? Mas eu não lembro dos casos. Esse é um caso clássico. Caso clássico. Então, o que não falta é caso famoso. Mas vamos pensar que é uma menina branca e loira, né? Quantas pessoas pretas somem na África, somem em outros lugares, né? É, horrível, horrível, péssimo. Sim, a criança é roubada no motel. No motel, ó, no hotel. Beleza. Então é isso, gente. Muito obrigado pela aula. Semana que vem eu vou trazer outro texto que é da depressão também. Esse texto da depressão que ele fala da realidade da vida. Vou trazer pra vocês. Tá? Espero que vocês gostem. Vai ser um pouco menor o texto, tá bom? O mais leve. Ah, vocês querem mais leve? Isso não é, mas esse é bom. Esse não é leve, não. Já escolhi pra uma turma, a menina chorou no final. Com esse texto, inclusive. Mas eu posso trazer outro, tá bom. Eu posso pegar leve. É que eu não gosto de pegar leve. Tem que se pegar pesado, gente. Vocês ficam uma semana sem me ver. Uma semana sem me ouvir. Entendeu? Agora você já falou. Vou trazer. Esse é bonito. Esse é bonito. Eu acho bonito, entendeu? Eu acho bonito. É porque eu sou meio estranho, mas eu acho muito bonito, mas é pesado. Tá bom? Da Conceição Evaristo, não sei se vocês conhecem. Conceição Evaristo é uma autora negra. Muito famosa. Depois eu pego um mais leve, pode deixar. Vou trazer um do rolezinho muito bom também. Vou trazer coisa boa pra vocês até o final, a gente vai ler uns textinhos bons aqui. Tá bom? Muito obrigado pela presença, pela participação. Acho que vocês gostaram da aula. Foi boa, né? Tá bom? Um beijo, bom final de semana pra vocês. Essa semana eu devolvo, tá? Depois de terça-feira, é que segunda-feira eu tenho um compromisso. Depois de terça-feira eu vou conseguir corrigir tudo. Compromisso. Na segunda, entendeu? Tá bom? Beijo, gente. A gente se vê.